Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar desta casa e eu convido a todos para que nós possamos conversar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar, fazer uma breve leitura e reflexão sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que nós possamos começar, eu convido a todos para uma prece. Fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente, elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade da vida, de todo o aprendizado que nos é concedido, de tudo que nos é colocado no nosso caminho, para que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente, em busca da nossa paz interior, da nossa felicidade. E te pedimos, Pai amado, que se conosco, que nos auxilie a cada dia mais estar em contato contigo, com os ensinamentos do teu Filho, nosso irmão, nosso amado Mestre Jesus. Que estejamos durante essa leitura do Evangelho, durante todo o dia de hoje, dos dias que se sucedem, cada vez mais na luz e na paz do nosso Mestre. Que assim seja. Eu convido a todos para que possam acompanhar na leitura, que se encontra no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, é o item 13. E esse item ele fala, o título dele é A Fé e a Caridade. Eu vou ler um pedacinho e vamos comentar a respeito desse item. Ele começa assim: Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la. Porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Ele segue falando no trecho, a respeito. Vou ler mais um pedacinho. Ele diz: Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres se queira iludir sobre sua destinação nesse mundo. Ou seja, a gente se perde nos prazeres do momento e se ilude sobre a nossa destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. O que é realmente uma ilusão, Porque a felicidade ela está na paz de consciência, do dever cumprido, do amor ao próximo como a si mesmo. E é uma ilusão. E aí aqui ele traz, falando a respeito, é um espírito protetor, ele fala a respeito da verdadeira caridade, aquela caridade austera, ele usa essa palavra, que ela não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante do interesse egoístico, que essa caridade, ela tem como base a fé, A fé vem de fidelis, fidelidade, aquilo que se acredita, aquilo que se sente, aquilo que se sabe. A caridade ela é uma virtude, É uma das mais sublimes virtudes. Ela é adquirida. Então, a gente tem, na verdadeira caridade, por exemplo, pilares como
a benevolência para com todos, para com o próximo, a indulgência quando não se julga o outro, quando não se aponta o dedo, né? Quando se procura tirar o melhor que o outro tem e mostrar ao mundo e a ele o melhor que ele tem. O perdão das ofensas, né? Isso são que se exterioriza da virtude da verdadeira caridade. E essa verdadeira caridade, ele traz aqui que ela tem a fé como base, que não tem como tu ter essa verdadeira caridade sem tu ter uma fé por trás disso. Os grandes espíritos, os grandes mártires, eles tinham uma fé bem estruturada, uma fé sentida, essa fé que a gente constrói, porque a nossa fé, ela ainda oscila, ela é uma fé que ainda vacila, né? É uma fé que está sendo construída, aquela fé que move montanhas, a fé que Jesus falou que move montanhas, é uma fé que tem, onde a caridade tem ela como base. Pensemos em Jesus, o tamanho da fé de Jesus e o tamanho da caridade de Jesus, que amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, essa é o verdadeiro, né? A gente ainda está no momento de construção dessa fé. Nós trazemos dentro de nós o germe, né? Trazemos do plano espiritual, trazemos dentro de nós, na nossa centelha divina, no nosso, naquilo que temos de divino em nós, a crença em Deus, né? De que existe uma inteligência maior quando a gente olha para esse universo e pensa no tamanho que algo criou, né? Então a gente tem isso desde antes, quando se cultivava o Deus Sol, quando isso está no germe do homem, né? A sobrevivência da alma, os rituais que se fazia por questões da morte, né? Acreditando a sobrevivência da alma, a benevolência para com as outras pessoas, onde isso com o tempo tende a se estender, né? Começa com a família, vai para um grupo de amigos, para a sociedade, para a tua religião, para a tua igreja, e isso tende com o desenvolvimento da nossa fé, do nosso amor a si mesmo, do nosso amor ao próximo, isso tende a se estender à humanidade inteira, ao universo inteiro, como Jesus, né? Então, esse hoje, e aqui o que ele traz, né, é isso, a doutrina espírita hoje, ela nos trazendo bases da imortalidade da alma, nos mostrando questões dos espíritos, ela nos auxilia a estruturar essa fé. Ela nos traz um entendimento para que essa fé possa, aos poucos, ser sentida, ser consolidada. Eu tenho um pedacinho aqui que Joana fala que quando a gente começa a despertar e ter o entendimento, e aqui ela fala a respeito, né, disso, da sobrevivência da alma e do quão é importante amar ao próximo, quão é importante o auxílio ao próximo. Ela fala assim: todo um esquema de projetos para tornar-se realidade apresenta-se a partir do momento em que a sua existência física adquire um sentido, um significado, uma finalidade que não se interrompe com a morte orgânica. E depois ela diz que o conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional sobre Deus, sobre a sobrevivência, a função do amor ao próximo. Por que é importante amar ao próximo? Conscientiza o ser a respeito da humanidade e da destinação gloriosa que logrará no futuro. E que isso nos auxilia a cada vez mais a gente estruturar essa fé e trabalhar nessa virtude que é a caridade, que fora da caridade não há salvação, né? Então, a doutrina espírita nos auxilia em tudo isso. E trazendo para o nosso Evangelho no Lar, isso nos ressalta ainda mais a importância de estruturar essa fé. Jesus nos deixou o seu Evangelho. A prática do Evangelho no Lar é um momento de leitura, de reflexão, de entendimento a respeito da doutrina. É um momento em que a gente marca um horário
Pode ser uma vez na semana, pode ser todos os dias. Muitas pessoas agora, durante a pandemia, começaram a fazer o Evangelho no lar diariamente. É necessário muito mais vigilância nesse momento, é necessário muito mais um contato, né, com a espiritualidade nesse momento, para que a gente possa se manter firmes, se manter numa vibração de auxílio ao planeta, porque o planeta precisa do auxílio de todos, né, para que a gente não entre nas influenciações. Então, é um momento em que a espiritualidade se reúne conosco para nos auxiliar no fortalecimento dessa fé, consequentemente nos auxiliar a construção dessa virtude da caridade, né, que se exterioriza de diversas maneiras, começando pelo amor a nós mesmos, entendendo aquilo que é necessário para que nos traga paz de consciência, para que nos traga uma tranquilidade de espírito que vai nos trazer a nossa saúde física, mental, espiritual, né? Então, é um momento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro que ele traz toda a doutrina espírita. Aqui consta, né, e Kardec trouxe de uma maneira extremamente didática e sequencial todo um entendimento, né? Ele traz os diversos mundos habitados, ele traz sobre Deus, sobre o Espírito, os ensinamentos todos do Cristo, todos de uma maneira muito didática, para que ocorra a partir daí o fortalecimento da nossa fé, a estruturação da nossa fé no nosso coração, para que a gente possa um dia sentir, crer, né? Existe um trajeto, né, do entendimento até o sentir, até o coração. E quando isso está bem estruturado e bem sentido, a caridade, ela é uma virtude consolidada, porque se a gente sabe da sobrevivência da alma, se a gente sabe que eu não consigo fazer mal ao outro sem fazer mal a mim mesmo, que quando eu estou cuidando do outro, eu cuido de mim e eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, e que essas coisas elas não estão separadas, né? Que a gente, tendo uma fé bem estruturada, um entendimento, a gente consegue entender o porquê muitas vezes é preciso abrir mão de uma briga, porque não vai fazer sentido manter aquela briga. Por que eu preciso perdoar o outro? Porque independente do momento e do que se está sentindo naquele momento, esse perdão ele vai acontecer, porque o caminho é sempre o amor, né? Nunca o ódio, a raiva, a vingança. Então, estruturando isso no entendimento e trabalhando, consolidando isso nos corações, é o caminho para a verdadeira caridade, essa caridade austera, né? E aqui ele fala, para encerrar, e para que a gente possa cada vez mais entender da importância de levar esses ensinamentos para dentro do lar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser lido sequencialmente ou aberto ao acaso, para aquelas pessoas que ainda estão estudando, que ainda estão tomando conhecimento, estão iniciando a prática do Evangelho no lar, ou não leram o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante começar ele na sequência, lendo um item a cada Evangelho no lar, para que se possa criar um entendimento da doutrina em si e entender o quão importantes são esses ensinamentos do Mestre, né? E daí ele finaliza aqui dizendo que a história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje em vossa sociedade não é preciso para serdes cristãos, ou seja, para demonstrar, né, a nossa fé, para viver os ensinamentos de Cristo, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida. Lembremos dos primeiros cristãos lá, né? Mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Então esse é o nosso papel, né? É triunfar pelo egoísmo e pelo orgulho. E o entendimento de que somos imortais, de que existe um Deus acima de tudo. E que isso vai nos auxiliar e que
amar ao próximo é o caminho, né? E que a caridade é a nossa salvação, é o que nos auxilia a trazer aquela paz que a gente busca, aquela felicidade que não está nos prazeres momentâneos, mas sim no entendimento da vida eterna e de tudo que nos espera na vida futura, né? Então, eu convido a todos para que nós possamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo pela oportunidade do contato com essa doutrina que nos abre o entendimento, que é a ciência do infinito, e que nós sabemos que a cada dia que passa, através do nosso empenho, da nossa disciplina, da nossa dedicação, da oração constante, da vigilância, nós estamos construindo fé nos nossos corações, onde a virtude da caridade cada dia mais se faz presente. E nós te pedimos, Mestre, que se conosco hoje e sempre, assim como tu nos disseste que estaria conosco. Te pedimos, Dr. Bezerra de Menezes, e aos nossos mentores, que nos auxiliem, que nos inspirem, para que nós possamos cada vez mais ter o entendimento e que nós possamos cada vez mais sentir nos nossos corações o amor de Deus, para que nos guie e nos fortaleça na nossa caminhada. Que assim seja.